Bom, boa tarde a todas as pessoas. Atrasamos aqui um minutinho porque era o processo das pessoas entrarem e muito bom começar esse projeto do IBDFAN com a região Centro-Oeste, né? Nós temos um tema que foi escolhido, que nós vamos debater, que é sobre a extrajudicialização, onde esse tema ele foi escolhido por votação entre os associados, e nós temos, inclusive, novidades de providências práticas junto ao CNJ sobre isso, para trazer para vocês. Mas então, queria começar, nós vamos passar a palavra para cada um dos presidentes da região Centro-Oeste. Depois, a ideia, antes da gente começar a falar, né, de fazer o debate técnico, a gente queria ouvir a opinião de vocês. Nós vamos começar falando com a vice-presidente, pela vice-presidente, que vai dizer por que nós escolhemos aqui, né, o Centro-Oeste, começa do centro, irradia para as outras regiões. Depois a gente vai ouvir a presidente da região Centro-Oeste, que vai falar de questões que são identitárias, né, de questões particulares da região Centro-Oeste. Nós escolhemos fazer essa reunião, a ideia é conversar com os associados, né? Queríamos chegar mais perto dos associados, ouvir vocês, ouvir a voz do associado, e aí vamos conversando e vamos ver o que vai sair dessa reunião, além da discussão técnica, do debate que nós vamos fazer sobre a extrajudicialização, que é o tema escolhido pelos associados do Centro-Oeste. Berenice. Olá, olá todo mundo. Sempre é uma emoção, né? A gente se juntar assim, sabe, em pedaços do Brasil. Mas assim, eu vou dizer o porquê que nós escolhemos o Centro-Oeste. Porque é a região única do Brasil, que age enquanto região, que faz eventos enquanto região, que publica livros enquanto região. Acho que o IBDFAN tem que ser isso. Nós temos 5 regiões no Brasil, mas mérito a quem merece, que são vocês que acabaram de realizar um evento lindo, né, do Centro-Oeste. Acho que e este é um exemplo que serve de modelo às demais, porque as diretorias regionais buscam exatamente congregar todos os estados. E houve a participação muito, eu vejo, sempre há, sabe, dos presidentes de todos os estados. Acho que essa junção é fantástica. Então, o Centro-Oeste está muito de parabéns. Obrigado, Berenice. Antes de passar a palavra para a Eliane, só a gente sempre dizia, né, Eliane, assim como tem a região Nordeste, a região Sul, que tem uma identidade, é interessante essa ideia da região centro, dessa identidade da região Centro-Oeste, né? Então, bom, mas a Eliane vai falar sobre isso. Tens a palavra, Eliane. Eu também fico muito contente da gente estar aqui. É uma oportunidade de a gente se encontrar e se ver, ao menos pelo vídeo. E com relação à identidade, eu fico realmente muito satisfeita, porque a gente sempre teve essa adesão de nos reunirmos, de nos escutarmos. Foi assim antes e depois, durante a pandemia. E agora, esse ano, a gente conseguiu fazer o nosso congresso de novo presencial. E é muito importante a gente ver como é importante a gente se escutar. Para citar um exemplo, aqui vai ter uma vara híbrida, como tem lá no Mato Grosso. E essa experiência que aconteceu com o doutor Jamilson lá no Mato Grosso, por exemplo, é uma experiência muito interessante para ser replicada. E a gente vê que tem questões muito, muito próprias da nossa região e que a gente sabe que diz respeito à região. Então, é muito importante a gente ter essas oportunidades que a gente escuta, e o nosso congresso foi maravilhoso. Oi? E a vara híbrida? Eu vou pedir para a Carol falar. Mas é o que eu queria dizer, assim, e até para reconhecer os palestrantes, as pessoas que estão aptas, assim, a falar, a compartilhar um pouco das suas experiências, das suas pesquisas. Gente que a gente não conhecia e, de repente,
por conta dessa proximidade com os presidentes, a gente passa a poder escutar, e é uma oportunidade tão grande, Rodrigo, que eu acho que a gente pode também pensar de dar também esses espaços no nosso Congresso Nacional, sabe? Porque é uma região que, de fato, a gente batalha para ter essa identidade, mas a gente às vezes sente que a região ainda fica como assim, meio fechada, sabe? Até a geopolítica explica um pouco dessas coisas, né? Mas eu queria que os presidentes se apresentassem na hora que a Carolina falar, ela que está perto disso aí, ela falar para a gente um pouco dessa iniciativa da vara híbrida, tá E bom? como nós estamos, antes de passar a palavra para a Ana Carolina Sena, que é presidente do DF, o objetivo de falar é que um não conhece quem é o presidente da região do outro, então vai se apresentar ainda que rapidamente, mas agora a Carolina até já tem uma coisa para falar, né? Carolina, tens a palavra. Boa tarde a todos e todas, é uma alegria. Amei a iniciativa, e o BDFADF também, todo mundo gostou muito dessa iniciativa de interação. Presidente Rodrigo, vice-presidente Maria Berenice, meus colegas presidentes da região Centro-Oeste, nossa presidente Eliane Bastos, que, como a doutora Berenice falou, ela promove esse Congresso Centro-Oeste que nos une bastante, né, que nos representa uma identidade enquanto região Centro-Oeste. E o congresso a Eliane conseguiu fazer um congresso gratuito e maravilhoso em termos de conteúdo, de interação. Eu e os demais presidentes nos conhecemos, trocamos ideia, projetos, e um dos temas foi esse, do doutor Jamilson, porque aqui já vinha sendo discutido essa criação da vara da violência doméstica e familiar contra a criança e adolescente. É uma vara única, que vai analisar questões de cíveis, né, de alimentos, guarda e convivência, e também a questão criminal da violência contra a criança e adolescente. Então, quando trouxeram, até no nosso grupo aqui do IBDFAN, que a gente discute bastante vários temas, quando trouxeram essa notícia da criação da vara única, aí muita gente ficou receosa, meu Deus, como vai ser isso, né? Qual a posição do BDFAN e tudo. E aí a gente lembrou, até conversei com ele, a gente lembrou da experiência do Dr. Jamilson, que foi muito positiva. Claro, a gente conversou que é algo que a gente tem que acompanhar, essa vara, o andamento da vara e tudo, mas a gente trouxe essa informação trazida e discutida pelo palestrante do Centro-Oeste, ela trouxe esse aspecto positivo, né, da criação dessa vara única. Então, foi um desses momentos de integração da região Centro-Oeste. Então, eu estou na presidência do IBDFAN Centro-Oeste, eu tenho aqui que eu visualizei o Vinícius Cavalcante, que também está na diretoria, e alguns associados, e estou muito feliz de conversar com vocês aqui hoje. Agradeço a oportunidade. Obrigado, Ana Carolina. Nós estamos apresentando só os presidentes, mas tem várias outras pessoas da diretoria aqui, né? Pessoas muito ativas, inclusive. E só lembrando, não sei se você se lembra, Berenice, um dos objetivos da criação do IBDFAN era exatamente para poder fazer essa integração nacional e tirar e fazer disso também produzir conhecimento, né? Trocar ideias, porque antes isso ficava só no eixo Rio-São Paulo, né? Assim, o conhecimento. Então, assim, é o Brasil todo, tem tanta gente talentosa, tem tanta gente pensando coisas interessantes por todo esse Brasil, e a gente quer saber disso. O Brasil precisa saber disso, né? Não está só lá naqueles lugares já conhecidos que produzem conhecimento. Então, essa é uma das ideias. E na medida que a gente vai dividindo isso em regiões, a gente vai podendo interagir mais, né? E o objetivo dessa reunião é fazer essa interação também, né? Eu vou passar a palavra agora para a presidente do Mato Grosso do Sul, porque ela está, inclusive, organizando um congresso, eu estarei lá, e várias pessoas que estão aqui estarão lá também, no final de agosto, né? Um congresso sensacional, e que a Ana Medeiros, né, Ana? Você pode inclusive fazer convite para as pessoas irem também, né? Mas, sim, boa tarde, Ana. Está um pouco escuro aí, que teve um problema técnico, mas Eu não sei. Ó, vamos ver. Girando já aqui, melhorou um pouco. melhorou demais. Boa tarde a todos os presentes. É um prazer estar com vocês todos. Queria falar do Congresso da Região Centro-Oeste, agradecer a Eliane, que foi sensacional o nosso congresso, a Ana Carolina, a Sol, quem mais? O Fabiano não estava, mas a Manu estava lá representando muito bem.
e foi uma grata surpresa. Levamos, esse congresso é muito bom, que a gente mostra os nossos palestrantes, né? Que nós temos aqui na região Centro-Oeste vários palestrantes que se sobressaíram, inclusive já foram até convidados. Então, isso é muito bom. Com relação ao nosso congresso, eu gostaria de convidá-los, como o Rodrigo já falou, vai ser 29 e 30 de agosto. Inclusive, conversando com a Ana, ela queria saber como que as parcerias que a gente faz. Graças a Deus, aqui, desde 2016 que a gente faz o congresso, a gente tem parceiros desde o primeiro congresso, o Tribunal de Justiça do Estado, a Escola Judicial, a OAB, mas assim, eles são parceiros que nos ajudam, porque, como vocês sabem, a gente não tem dinheiro, né? Nós somos tudo ricos de parceria. ideias, né? Nós somos muito ricos de ideias, né? Que Mas nem exatamente, a Eliane convidou a gente, daí a gente vai convidar, olha, só que a gente está te convidando, só que você tem que pagar só passagem, só hospedagem, né, Eliane? Então, somos ricos de ideias. Mas aqui em Mato Grosso do Sul, nós temos ótimas parcerias, graças a Deus, e estamos, assim, desde 2016. Então, depois, quem quiser saber como que a gente faz, né? É lógico, cada um você tem, aqui é um estado pequeno, a gente conhece praticamente todo mundo, as autoridades, TJ, tudo mais, Escola Superior do Ministério Público, Defensoria, são todos nossos parceiros. Então, obrigada e conto com vocês. Quem quiser vir para o dia 29 e 30, estamos aqui de portas abertas. Tá. Obrigado, Ana Medeiros, presidente do IBDFAN do Mato Grosso do Sul. Agora vamos, então, para o Mato Grosso. Fabiano Rabaneda. Boa Oi, tarde. povo lindo. Boa tarde, tudo bem? Então, é uma satisfação muito grande estar aqui participando com vocês. Eu digo, pessoal, ibedermanos e ibedermanas, assim que eu os nomino, que é uma satisfação muito grande e uma sorte realmente que nós aqui do Mato Grosso tivemos. Nós estamos com 32 comissões, os ibedermanos todos participando ativamente do nosso BDFAN. Nós temos um grupo de WhatsApp onde emana muito afeto. O Dr. Sávio Bittencourt, que esteve aqui conosco proferindo uma palestra, nós tivemos a oportunidade, Rodrigo, de fazer simultaneamente nos 4 polos do estado, Sinop, Pontes Lacerda, Barra do Garças e Rondonópolis, Norte, Sul, Leste, Oeste, com cerca de 300 participantes, os alunos divulgando, difundindo o nome BDFAN. Tivemos a participação também de Conrado Paulino. Estamos fazendo os nossos eventos pequenininhos, porque nós queremos aprender para poder fazermos também o nosso congresso. Então, eu tenho observado bastante a coragem, determinação, Eliane, o pessoal aí do nosso querido Mato Grosso do Sul, nossos irmãos, pode contar com a gente, que a gente sempre vai estar pronto, porque o IBDFAN é um só, e todos nós emanamos afeto. E é isso que é lindo. Obrigado, gente. Obrigado, Fabiano. Posso falar um pouquinho? Sim. É que assim, agora que o Fabiano falou das comissões tantas que tem, eu achei muito interessante. Eu só queria dizer para vocês que nós temos a nível nacional um grupo de WhatsApp das comissões. Então, assim, o interessante é que todos os integrantes das comissões dos estados, das temáticas, integrassem esse grupo do WhatsApp, tá? Porque, assim, ó, há uma grande discussão de vários assuntos, enfim, porque às vezes as pessoas ficam meio solitárias, não sabem o que fazer, sabe? Assim, ó, são muito efervescentes esses. Então, assim, se eventualmente vocês nos encaminham, sabe, o rol dos associados e tal, que estão de cada uma dessas comissões temáticas, nós incluímos nestes grupos de discussão a âmbito nacional, e isso é uma troca de ideia maravilhosa. O objetivo dessa reunião, né, é de trocar ideias, interagir e tal. Mas antes, só para terminar as apresentações, né, vou passar a palavra para o presidente do IBDFAN de Goiás, Solimar Santana, ou Sol Oliveira, como é mais conhecida, né, Sol? Obrigada, eu até prefiro Sol. Obrigada, é um privilégio estar aqui, agradeço, Rodrigo, essa oportunidade. E eu não posso deixar de falar aqui do apoio, né, minha primeira presidência, do apoio da Maria José, da Eliane e do Rony, está sempre me socorrendo aí, a Carol também, estou sempre pedindo orientação, porque eles estão bem mais na frente,
como o Fabiano falou ali, eu tenho feito eventos pequenos, porque também quero fazer o nosso congresso. A Ana, maravilhosa, vou estar lá com você, Ana, Isso aprendendo. mesmo. E agradeço, acho que esse Congresso do Centro-Oeste, realmente, ele é diferente, porque ele fez a gente se unir, se fortalecer. Então, eu estou me sentindo mais segura para o ano que vem fazer o nosso congresso aqui de Goiás. E já conto com vocês todos aqui, né? E com apoio, com orientação, como a Ana falou ali, eu vou precisar muito dessas orientações aí para a gente fazer o nosso primeiro congresso. Muito obrigada. Obrigado, obrigado, Sol. Antes da gente entrar no tema, e vamos conversar um pouco mais, eu não posso deixar de falar que eu estou vendo aqui a Líbera Coppetti, que é a ex-presidente do IBFAM do Mato Grosso, e ela teve uma ótima Justo. ideia, que foi a criação da Comissão de Direito de Família e Direito do Agronegócio, né? Que eu até pediria que a Libra explicasse um pouco essa comissão e até convidasse as pessoas para integrar lá o grupo dela, do agronegócio, né, Líbera? Boa tarde, obrigado pela Boa participação. tarde, imagina. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nossa vice-presidente. Boa tarde, todo mundo. Eliene, minha presidente musa eterna, Ana, todo mundo que está aí, meus queridos amigos. É uma alegria, Rodrigo, e a gente teve essa ideia aí de criar a comissão do agronegócio, que é uma expressão do Centro-Oeste, né? O Centro-Oeste, ele respira agronegócio. E quando eu comecei a entender, a vislumbrar que a gente tem N famílias que se correlacionam com esse negócio, que tem uma identidade, que tem necessidades próprias, a gente viu essa necessidade da gente poder trabalhar e dialogar com essas realidades que são múltiplas, e as agrofamílias do Brasil são muito distintas, do Pará ao Rio Grande do Sul, ao Centro-Oeste. Eu sou gaúcha, venho de uma agrofamília do Rio Grande do Sul e hoje tenho minha agrofamília no Centro-Oeste, minha família, que são diferentes, são necessidades diferentes, Rodrigo. Então, essa é a ideia da gente poder se conversar e da gente, o ano que vem, esse ano, a gente está fazendo um ano de conhecimento, de estudo. Todo mês a gente tem uma reunião mensal, convido a todos que possam participar, é toda última segunda-feira do mês. A gente vai começar agora, o próximo semestre, já com uma reunião super importante falando sobre protocolo de família. Então, já já eu mando também o folder, enfim, para vocês, mas vai ser muito bacana com a professora Roberta Nioque Prado, que vai falar sobre o protocolo de família, dessa importância, né, Rodrigo, desse tratamento familiar. Então, todos estão convidados. Se Deus quiser, o ano que vem a gente vai fazer o nosso congresso do agronegócio, do IBDFAN, e a gente quer unir todo mundo. A gente agora está precisando, Rodrigo, eu preciso agregar mais pessoal do norte. Quero chamar mais amigos do norte para a gente poder trazer essa multiplicidade, a gente entender quais são as necessidades, né? Eu converso muito com o Fabiano, né, Fabiano? A gente sempre está trocando ideia, sempre está na nossa comissão aí, então estou muito feliz e agradecer você, Berenice, a todos que foram super acolhedores, afetuosos em criar essa comissão e que está dando muitos frutos. Estou muito feliz. Obrigado, Líbera. Nós estamos aqui desfilando um pouco da riqueza do Centro-Oeste, né, da riqueza das ideias, como a Líbera teve. E entrou aqui agora uma pessoa que eu gostaria que ela só falasse um oi para a gente, que é a Ângela Jimenez, que é uma magistrada do Mato Grosso, que foi uma das primeiras a falar sobre guarda compartilhada. Ângela, que é você? Eu vi você entrando aqui, não sei se eu me enganei. Se tiver, dá um oi para a gente aqui, sentimos sua falta aqui, né, que deu tantas contribuições para a prática do direito de família, né, especialmente com essa questão da guarda compartilhada. Se eu, não sei, eu vi a Ângela de Mendes entrando, tá aí, Ângela? Eu também vi ela clicando. Enquanto ela não chega, eu só queria, antes dela, enquanto ela se apresenta, alguém, queria só que também que desse um oi para a gente, rapidamente, Maria Luísa Pova, que foi a primeira, uma das primeiras presidentes, e ela é a presidente, né, para você ver, olha, tem muita coisa aí do Centro-Oeste, né? E da Comissão da Pessoa Idosa. E aí nós temos uma coisa importantíssima a fazer agora, Maria Luísa, que é a aprovação da Convenção da Pessoa Idosa, que o Brasil não é signatário ainda, não sei por quê. Essa é uma missão para presidente da Comissão da Pessoa Idosa, tá?
Juntamente, uma alegria estar com vocês. Eu travei aqui meu sistema, agora que eu estou conseguindo resolver. Presidente e demais colegas, minha musa Berenice, uma boa tarde a todos. Estamos juntos para direcionar isso aí. O Rony já tinha me alertado sobre essa situação para a gente buscar esse caminho aí, presidente. Viu, Rony? O Rony está ciente aí para a gente junto aí sair nessa seara, viu? Obrigado. Ângela, chegou aí, Ângela, tá? Bom, depois quando ela aparecer, talvez ela não tenha ouvido, mas eu tenho certeza. Não, ela mandou uma mensagem dizendo que está solucionando lá o problema do microfone dela. Ok. Tá. Igual eu estava aqui, ó. Minha musa, ó. Beijo, beijo. Amo-te. Parece o Zeno falando, querido. Isso mesmo, adoro falar, igual ele. Tem tantas pessoas aí que são né, ex-presidentes e tal. Tem aqui, acabou de entrar também do Mato Grosso, o Naime, que sempre nos acompanha. O Naime é IBDFAN desde criancinha, né? Desde que ele nasceu, assim. E, enfim, tanta gente. Mas vamos começar a trabalhar, né? Vocês falar do tema, né? Que nós estamos aqui há meia hora conversando sobre isso. A gente poderia ficar aqui muito tempo para que todas as pessoas falassem, mas tem que ter um mínimo de organização. Infelizmente, não dá para todo mundo falar. Mas se alguém quiser falar alguma coisa nesses 2 minutos que nós temos aqui pela frente, antes que eu comece a falar sobre a extrajudicialização, podem se manifestar. Lembrando que a ideia dessa reunião é mostrar, né, interagir, falar de peculiaridades, de características, né, que a região Centro-Oeste tem, como foi lá em Brasília, a Eliene e a Carolina acabaram de falar da vara de competência mista, né, e essas coisas, assim, tem tantas boas ideias que podem servir de ideias para ser espalhadas para e pelo Brasil todo, né? Então, alguém gostaria de falar alguma coisa aqui, gente? Rapidamente. A doutora Ângela está tendo problema de microfone. Eu estou falando para o pessoal do TI para dar um suporte para ela. Ah, tá. Tá. E quem mais? Bom, então vamos. Eu acredito que muitas pessoas tenham vindo aqui para poder fazer um debate técnico, mas a gente quis exatamente misturar essas duas coisas, pegar um pouco da teoria, né, como é que acontece, e também falar das características, interagir, né? Salvo, que nos dá a honra, você gostaria de falar alguma coisa aqui? O Salvo é presidente da Comissão Nacional da Infância e Juventude, temos muitos projetos aí engatilhados nessa. Eu tive a oportunidade, presidente, de estar no Mato Grosso com o doutor Fabiano, e foi uma oportunidade, só queria reportar isso, foi uma oportunidade excelente, uma interação com diversas cidades ao mesmo tempo, diversos polos do BDFAN, e as pessoas interagindo, fazendo perguntas, e numa atuação bastante inteligente, conjugada com a atividade que nós tivemos no TJ, e que juntou o esforço do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, e a minha presença, então, foi aproveitada também para o BDFAN. É o tipo da criatividade que colocada em exercício, permite que os custos sejam rateados, que sejam minimizados e que a gente possa estar no maior número de lugares ao mesmo tempo, presencialmente na capital e virtualmente no interior do estado. Então, foi uma experiência muito rica para mim e que eu agradeço a oportunidade e acho que na área da infância, todos nós que fazemos parte da comissão estamos à disposição para colaborar com a região Centro-Oeste no que seja necessário. Obrigado, Sábio. Então, se a Ângela não conseguiu, vamos começar, depois a Ângela fala, né? Bom, o tema eleito foi a extrajudicialização. Eu vou falando e Berenice pode ir interrompendo as pessoas para a gente ir interagindo numa fala. Eu só vou começar para dar a deixa para que a gente possa discutir o assunto, né? O direito de família ele está cada vez mais extrajudicial, né? Isso é uma prática que eu tenho vivido aqui, né? Primeiro com essa ideia de desestimular a ideia do litígio, né? Nós, advogados, nós temos magistrados,
membros do Ministério Público aqui. Eu sou advogado, temos psicólogos, meu lugar de fala é de advogado, que é a minha prática, né? Como é que eu tenho feito essa advocacia, acredito que grande parte aqui seja advogados também, mas o judiciário tem um excessivo número de processos e está caótico. Isso não é por conta desse ou daquele juiz, desse ou daquele magistrado, mas é por causa da estrutura mesmo, né? O número de processos aumenta cada vez mais, e isso a gente vai mudando o pensamento no sentido de, olha, não dá para essa ideia do litígio, né? Não tem muito lugar mais. O litígio judicial é só para questões bastante específicas. E eu tenho notado isso no meu escritório, que eu chamo de clínica do direito, e tenho grande parte, né, dos meus processos, eles se tornam, a gente evita o litígio, principalmente quando a gente consegue conversar com a outra parte, né? Mas alguns não tem jeito, claro. Mas o que eu queria trazer para vocês aqui é um pequeno recorte dessa extrajudicialização e do crescimento disso, que começa com a lei que autoriza o divórcio inventário em cartório. Isso veio evoluindo, melhorando, né? Foi tendo algumas concessões e algumas corregedorias estaduais, algumas corregedorias de alguns estados, começou a autorizar que se faça, né, que se fizesse processo de inventário, por exemplo, com testamento, que, claro, todo mundo sabe da regra, né, só para aqueles que não tem que ser consensual e não tem, em caso de inventário, não tenha testamento. Em caso de divórcio, não tenha filhos menores e não tenha, e seja consensual, claro. Depois teve algumas alterações, você sabe, né? Quando tiver grávida não pode, né? Quando tiver gravidez, então, enfim. Aí tem essas amarras. Mas como alguns tribunais, algumas corregedorias começaram a, entre aspas, ir liberando, e hoje já está cada vez, e tem ficado cada vez mais comum, fazer processos, fazer divórcio e inventários extrajudiciais, né? Isso fez com que o IBDFAN fizesse um requerimento ao CNJ para uniformizar essas possibilidades, né? E aí eu vou passar a palavra para o Rony, que tem essa notícia de um processo do IBDFAN que vai ser julgado esta semana, né, Rony? Não sei, eu não estou confundindo a data. Então, explica para a gente o que foi esse procedimento do IBDFAN em prol, né, em favor, em direção a essa extrajudicialização, Rony. Exatamente, doutor Rodrigo. Como o senhor bem expôs, o IBDFAN fez um requerimento junto ao Conselho Nacional de Justiça. A princípio, a gente tinha pedido somente nos casos de inventário, quando houvesse testamento, mas aí o CNJ, naquela ocasião, entendeu que estaria usurpando competência legislativa, ocasião em que o nosso pedido foi julgado improcedente. Posteriormente, o STJ, numa nova oportunidade, apreciou um pedido similar e entendeu ser possível a extrajudicialização ainda dos inventários com testamento. E o IBDFAN, utilizando essa máxima de um fato novo, levou novamente um requerimento ao CNJ e ampliando a questão do divórcio para filhos incapazes e testamento com incapazes, levando em consideração as corregedorias estaduais que tiveram atos normativos nesse sentido. O Thomas, que é o vice-presidente da Comissão de Notários, auxiliou o IBDFAN, porque ele tem um estudo aprofundado, houve discussão e nosso pedido está sendo levado adiante, já com voto favorável da Corregedoria e recomendando uma reformulação na Resolução 35 de 2007, que é aquela que ampara a Lei 11.441 de 2007, que autoriza os inventários extrajudiciais e divórcios extrajudiciais nessas condições, como o senhor expôs. Só que o IBDFAN, levando em consideração o princípio da celeridade, né, esculpido pela Emenda Constitucional 45, para trazer celeridade e brevidade na prestação, haja vista que justiça tardia não é justiça. O que expropria a cidadania levou e está aguardando aí um desfecho favorável.
e o próprio ministro Luiz Felipe Salomão da Corregedoria, ele já com o voto inclinando a procedência do nosso pedido e recomendando essa alteração normativa da Resolução 35. Eu vou passar Inclusive, o número do processo no chat para as pessoas acompanharem e lá consegue ver o relatório e o voto da Corregedoria. inclusive assim, ó, com relação a essa temática, tem uma decisão de 2022 da ministra Fátima Nancy, que inclusive faz parte da nossa, do pedido que foi feito, em que ela afastou a necessidade de um inventário extra ser judicial quando há testamento, fazendo, diz ela, até uma interpretação finalística e sistemática do dispositivo legal. Acho esse foi um passo significativo ao que nós, né, estamos levando, porque assim, ó, o que eu percebo nisso, né? Esta determinação de que, mesmo havendo consenso entre as partes, há necessidade de se buscar via judicial, quer porque tem testamento no inventário, quer porque existem crianças ou gestante, tanto no inventário quanto no divórcio, simplesmente não sei que segurança quer dar. Porque, assim, ó, esses processos, quando levados a efeito judicialmente, é um processo de jurisdição voluntária, ou seja, quando se entra, as pessoas estão de acordo e colocam, né, estabelecem todas essas questões no divórcio, bota a questão da convivência, dos filhos, a questão dos alimentos, eu não falo mais em guarda, mas falo em convivência, enfim, de como é que vai ser, e também a questão alimentar. Ou seja, os pais decidem o que é melhor para o interesse dos filhos. O que o juiz faz? O juiz marca uma audiência? Não, não marca. Manda para o Ministério Público. O Ministério Público ouve as partes? Não ouve. Então, assim, a atividade jurisdicional acaba sendo um mero carimbador, sabe? Sem emprestar qualquer, até segurança jurídica, o que foi determinado. E esse é o processo de desjudicialização, ou seja, se restringir o Poder Judiciário à atividade jurisdicional que tenha solução de conflitos, sabe? Que haja uma lide que demande de uma decisão do juiz que o resolva. Então, todos esses processos extrajudiciais não se justificam que sejam levados a efeito. Até assim, ó, tá bem, muitas vezes, então, o tribunal diz assim, o juiz diz, não dá, porque vocês botaram guarda alternada, e nós não somos a favor da guarda alternada, então não pode. Eu acho que nem o Ministério Público, nem o juiz têm legitimidade para alterar uma deliberação dos pais com relação à questão dos filhos. Acho que extrapola a atividade jurisdicional, seria uma decisão extra petita, além do que também uma decisão surpresa, porque eles entram com o pedido e o juiz simplesmente marca, sabe, não atende lá o pressuposto do artigo 10 do Código de Processo Civil, que antes de dar uma decisão diferente daquela pretendida pelas partes, precisa abrir vistas partes que seja para se manifestar. Então, assim, ó, acho que essa interferência é absolutamente descabida, e daí, então, a possibilidade de ser feito aonde? Perante o tabelionato. E atribuir ao tabelião, né, que, bom, ouça as partes, que veja se está atendido o melhor interesse da criança. Então, isto vai dar mais segurança e vai descongestionar o Poder Judiciário. Pois é, Berenice, isso, emendando o que você falou, tem uma coisa assim, ó, a gente abre o inventário judicialmente, e se tem um testamento, você abre, pelo menos em Minas Gerais, em alguns estados, não sei como é que é no Rio Grande do Sul e no Centro-Oeste, tem que abrir um processo para aprovação do testamento. Isso aí é outra imbecilidade. Até é uma idiotice, você foi melhor que eu, isso é uma imbecilidade. Só que todo mundo acha isso normal, gente, isso não é normal. Isso é ridículo, para que isso? E o tabelião não tem fé pública, então o IBDFAN veio para começar a questionar essas coisas. Gente, isso não faz sentido, isso só piora o judiciário e tal, né? Mas aí eu só queria que a Berenice falasse, para falar dentro dessa tendência, que nós estamos falando desse recorte, né, do inventário e divórcio, mas
o projeto do Código Civil, né, foi muitas coisas caminharam, estão em direção a essa judicialização, né? Por exemplo, mudança de regime de bens, né, Berenice? Fala, você que estava lá dentro da comissão, assim, fala você lembra de cabeça quais são os atos que caminham para esta judicialização? Eu tive, sabe, imensa satisfação em representar o IBDFAN nessa comissão nomeada pelo Senado de fazer a proposta de alteração do Código Civil. Fiquei com uma parte do direito de família, que não consegui passar para direito das famílias, mas houve sempre esta tônica da busca da desjudicialização. Então, além do divórcio, haver essa possibilidade de ser feito extrajudicial, e também no direito sucessório, a possibilidade também da extrajudicialização, eu acho que a possibilidade da alteração dos regimes de bens ser feita diretamente no cartório. Não tem nenhuma justificativa de as pessoas de comum acordo, gente, tem que entrar na justiça para pedir justificadamente por que querem mudar o regime de bens, mas onde é que está a autonomia de vontade das pessoas? As pessoas querem fazer o que querem. E por que o juiz vai ouvir o Ministério Público, enfim, por que o Ministério Público não tem a mínima legitimidade de estar ali? Porque, assim, se são pessoas maiores e capazes, não é uma ação de Estado, né? Uma mudança de regime de bens. Então, houve nesse sentido. E até eu acho que uma das grandes propostas que foi feita, e também a ideia é passar para a extrajudicialização, é a questão do registro de nascimento das crianças quando a mãe indica, quando vai registrar o nome do pai, e veja que este procedimento, ele, pela lei aquela de 1972, ela é feita judicialmente. Imagina, a mãe vai, registra o filho, né, indica quem é o pai, o que o oficial do registro civil faz? Ele manda para o juiz, e o juiz o que faz? O juiz intima o pai, e se ele em 30 dias, gente, 30 dias não disser nada, eu nunca vi um prazo tão longo, o juiz de novo não faz nada. Aí manda para o Ministério Público, o Ministério Público então vai entrar com ação de investigação de paternidade. Que elementos ele tem? Não tem. Tinha que ter essa mulher com um filho no colo sem alimento. Não se sabe. Então, esta lei não funciona, nunca funcionou e não vai funcionar. Então, assim, qual foi a proposta que acabou sendo aprovada? E eu vou dizer para vocês, se só isso for aprovado, a reforma de todo o Código Civil, olha, já será um grande ganho pelo número de crianças que no Brasil são registradas só com o nome da mãe. O oficial do registro civil, diante dessa informação, ele manda intimar pessoalmente o apontado como pai, dizendo assim, venha no cartório, tal dia e tal hora, para proceder o registro do filho ou marcarmos dia para o exame do DNA. Já dizendo, e se não vier, o filho será registrado no seu nome. Bom, se ele não comparece, registra. Se ele comparece assim, não quero registrar. Então, vamos fazer o DNA. Não quero fazer DNA. O que aconteceu? Ele abriu mão da possibilidade de provar que ele não era o pai. Ou seja, então, assim, essa é a hipótese, então, que o oficial do registro civil simplesmente registra, manda o procedimento para a Defensoria Pública entrar, então, com ação de alimentos e regime de convivência com este filho. Claro que dentro desses boatos que rolaram por aí, tá assim, bom, agora se a mãe chega e diz quem é o pai, registra. Não, não é isso. Ele é intimado pessoalmente. Se não consegue ser intimado pessoalmente, aí sim remete para o juiz, que ele não tem como fazer uma intimação por edital, enfim, no âmbito extrajudicial. Então, assim, houve muita esta busca e essa tendência, porque eu acho que esse, de fato, tem que ser o caminho para, como o Rodrigo diz, desafogarmos o Poder Judiciário, que todos nós sofremos dia a dia das sequelas desse amontoado de ações que prejudicam o andamento de todas elas. Pois é, eu concordo com isso, Berenice. Por isso, se a gente conseguir provar o código lá, né, isso aí já terá valido tudo. E vocês viram agora no Dia dos Pais o excesso, o crescente número de crianças registradas sem o nome do pai, né? E isso... Só que 500 por dia. Hã? 500 crianças por dia no Brasil são registradas sem o nome do pai.
Olha, gente, isso é insano, né? Isso é uma coisa inesperada. Agora, o que eu achei interessante disso é que é um outro pensamento, né? Porque o pensamento do direito de família ele vai pairando sobre todos nós, né? Reuniões como essa vai nos trazendo reflexões, e isso que a Berenice falou é exatamente essa nova concepção do, entre aspas, julgamento, nesse caso não é julgamento, né? Mas dessa concepção pela perspectiva de gênero, né? Porque é dar à mulher, olha, ele é o pai, então por que que quando isso estiver instalado, nós vamos olhar para trás e falar, gente, mas por que que só agora foi assim, né? Porque as ações de investigação de paternidade duram 10 anos, 20 anos, é uma coisa assim inexplicável. Então, quando se passa a ver o direito por uma perspectiva de gênero, né? E essa perspectiva de gênero não é fazer essa retificação histórica, né? Do patriarcalismo, né? De toda essa opressão, dominação da mulher, isso vai mudando o pensamento, né? Então, isso é uma coisa interessante. E aí eu já passo para o outro assunto da extrajudicialização, que é porque quando a gente fala de extrajudicialização, nós pegamos esse recorte de inventário e divórcio, mas tem um planejamento sucessório, né, que tem crescido cada vez mais para os advogados, principalmente, e dentre os instrumentos do planejamento sucessório, o mais simples é o testamento, né? Isso todo mundo faz, né? Mas tem uma particularidade nesse planejamento sucessório que eu queria dividir com vocês e perguntar para vocês algumas coisas, que são os pactos antenupciais ou os contratos, né, de união estável, em contratos em geral, né, contratos conjugais, por exemplo, seja de que natureza for. Mas queria falar e contar um caso aqui para vocês de um dos últimos que eu fiz dentro dessa, e não era nem propriamente do planejamento sucessório, mas é um casal jovem que ia se casar, o homem era um empresário, que impôs para a mulher casar, ela era médica, ele era um empresário, e a família dele falou, olha, todo mundo aqui casa pelo regime da separação de bens. Tradicionalmente, e sem se ver pela perspectiva de gênero, vai lá, faz um pacto, ou um contrato, um pacto de separação de bens e está tudo certo. Não, mas não é bem isso, né? Por exemplo, a mulher vai largar vai deixar a sua profissão para poder ter filho, por exemplo, vai ter um déficit profissional em razão da maternidade, que nós homens não temos. E aí, como é que vai ser isso? Qual é a adaptação que nós podemos, né? Como é que nós podemos instrumentalizar a adaptação que nós podemos fazer nesse pacto antenupcial para poder melhorar a equação daquilo que é justo? Então, não é. Então, alguns que eu tenho feito, e depois eu queria que vocês relatassem alguns, se tem alguém aqui que fez isso, e que trazer essa experiência, eu estou trazendo uma experiência, portanto, uma experiência muito particular, né? Que é de saber, olha, o regime é da separação de bens com ressalvas, porque pouca gente sabe que eu posso inventar o regime de bens que eu quiser, né? Então, regime de separação de bens, ok, satisfaz lá, não precisa da assinatura da mulher para as empresas e tal, mas e se essa mulher ela vai ter filho, vai largar a empresa e aí vai separar e ela vai ficar sem nada? Quer dizer, o trabalho doméstico, o invisível trabalho doméstico, não tem nenhum valor. Então, uma forma de valorizar isso, estabelecer algumas regras nesse pacto antenupcial. Por exemplo, esse último que eu fiz. A mulher era médica e falou: olha, nós vamos casar e nós vamos ter filhos, e o período que eu sou autônoma, nesses 6 meses, 4 meses que eu tiver afastada do meu trabalho, eu não vou estar ganhando nada, né? E o regime é o da separação de bens. E aí, às vezes que for viajar, eles viajavam sempre para fora do Brasil, ficavam um mês, e aí ela ficava um mês fora, também não ganhando nada. E ela falou, tá, mas então seria justo que ele pagasse o salário, a média mensal do que eu ganhava, que ele me pagasse. Não só no período da maternidade ali, né, do pós-parto, também das viagens. Ele falou, mas como? Então, quer dizer, você quer que eu pague você para viajar comigo? Quer que eu te pago para ter maternidade, para ser mãe, né? Quer dizer, olha a perspectiva de um e de outro, né?
Claro que esse casal acabou, deu briga, eles não se casaram, o pacto vai ser. O que a mulher eu achei bastante interessante, que ela falou, não, mas e eu? Como é que eu fico nessa história? Então, verificar, né, olhar para esse mundo pela perspectiva de gênero pode significar, inclusive, recusar um casamento, assim. Mas eu quero saber como é que vocês têm lidado. Foi assim que a gente foi mexendo, né, no pacto, tentando conciliar, para perguntar assim, o que é justo? Né? Porque esse é o grande desafio, e o justo e o legal nem sempre são coincidentes, né? Esse é o grande desafio do advogado, principalmente. E aí, então, tem Rodrigo. vários tipos de pacto, assim, que muito curioso, eu queria trazer isso para vocês, porque esse pensamento está chegando, como é que nós vamos fazer com isso? Como é que nós vamos resolver essa equação, né? Quem quer falar? Eu acho Eu. assim, qual é a grande dificuldade, né? As pessoas, quando querem fazer pacto antinupcial, elas vão direto no tabelionato. Aí, né? Eu quero casar com separação de bens. Tabelionato, sabe? Bom, redige lá, regime da separação de bens. Não estou falando mal contra o tabelião. Sabe, assim, mas essas nuances, sabe? Essa possibilidade que foi estipulada, isso não adianta, isso precisa vir pronto para o tabelionato. Ele não vai fazer esse tipo de sugestão, né? Então, assim, eu acho que é fundamental sempre, sabe, ter um advogado que possa orientar. Eu tive uma experiência como essa, de uma super empresa, enfim, e que também todos precisavam casar com uma separação de bens. E a mãe de uma dessas jovens que ia casar com um deles, enfim, né, veio me procurar e disse assim, olha, eles mandaram um pacto antinupcial, sabe? Ela já queria assinar, disse, não, deixa eu lhe mandar, deixa eu mandar levar lá para minha advogada, porque eu tratava na outra questão dela, né? Fiquei apavorada, a quantidade de coisas que tinha, tudo era não, não, não isso, não aquilo, não aquilo. Eu disse, olha, não dá para assinar isso aí. Isso, não, precisa ter alguma garantia, né? E aí foi o que eu coloquei. Se tiver filhos, em vez de separar o imóvel onde vão estar residindo, isto vai ficar para ela, sabe? Botei várias condicionantes, enfim, e ele pagará para ela isso, aquilo. Não fiz essa estipulação de pagamento cada vez que tivesse filho, mas estabeleci algumas regras. E, bom, casaram. Conclusão, a empresa, e eu gostei muito de ter feito aquilo, acabou adotando o meu modelito, que até hoje eles usam, sabe? Exatamente com essa flexibilização. Mas, assim, as pessoas também têm que saber disso, porque todo mundo também acha, como o Rodrigo disse, é comprar o modelito feito, pré-a-porter. Não. Ou é com linha parcial, não. Há muitas possibilidades para ser feito do jeito que se quiser. Aliás, algo que se reflete lá no direito sucessório, né? Porque assim, ó, tem aquela regra horrorosa no artigo 1829, que diz que a depender do regime de bens, há o direito de concorrência ou não. E esses regimes híbridos, o que se faz com ele? Então, até mais um motivo para se fazer, sabe, um regime próprio, porque não há essa questão. Inclusive, assim, um outro que eu fiz também, a experiência que eu tive, foi que, bom, o que cada um ganhava na remuneração do próprio trabalho, isso aí se comunicava, ficaria para os dois, mas ele, enquanto acionista de uma empresa do pai, esses valores ficariam só para ela, o que ganhava a título de honorários advocatícios, que ela também era advogada, ficaria só dela. Entende? Assim, foi feito todo um arranjo dele. Então, que regime é esse? Ele é da comunhão parcial, ele é da separação, enfim. Então, acho que tudo isso tem que ser muito pensado, sabe? Muito. E acho que essa é a nossa responsabilidade. Em primeiro lugar, dizer para as pessoas, né, alertar isso, divulgar isso, trabalhar com relação a isso, e essa sempre foi muita função do IBDFAN, para não acontecer essas enormes injustiças. São horríveis, né, o que acontece, mesma coisa com o direito de concorrência sucessória. Aliás, eu já adianto que na reforma do Código de Processo Civil, se acabou com o regime de concorrência sucessória, Do acabou. Código Civil, né? Reforma do Código Civil, você falou do processo Sim. civil. Não, do Código Civil. O regime a concorrência sucessória acabou.
acabou também o regime da separação obrigatória, que é um horror, né? Se a gente se dá conta, o que é o regime de separação obrigatória? É para evitar embaralhamento de patrimônio de quem não fez inventário, de quem não fez partilha de bens, ou quem tinha mais de 70 anos. Mas, assim, que patrimônio é para não mesclar, né? É o patrimônio que existia, sabe? Antes do casamento. Depois, não tem nenhum motivo para estabelecer que continuasse sendo a separação. Tanto que a súmula 377, a antiga súmula do Supremo Tribunal Federal, sempre diz, no regime de separação obrigatória de bens, se comunica os bens, que eu acho absolutamente correto. Preserva a razão de ser dessa, eu até, né, de ser do regime, né, mas não o que for adquirido depois disso. Isso acabou de ser alterado em sede jurisprudencial, literalmente não existe mais. Então, como as pessoas até não houve nenhuma regra de transição, não houve nenhuma ponderação, mas assim, isso termina, mas também acabaram, e até eu gostaria muito de saber o que é a opinião das pessoas, né? Porque, assim, qual é a grande resistência que as pessoas sempre tiveram? De ser reconhecido companheiro da união estável, de herdeiro necessário, né? Eu acho que a partir da decisão do Supremo, do Barroso, né, relatou o processo que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1790, que tinha direitos sucessórios diferenciados na união estável e no casamento. O fundamento disso foi a desatenção ao princípio da igualdade, porque a Constituição Federal não desigualou, né? Diz que ambas são iguais, entidades familiares, enfim. Então, assim, esta motivação levou a doutrina, inclusive eu, né, e a grande parte da doutrina, disse, bom, então, os direitos são iguais, então o companheiro também é herdeiro necessário, enfim. E isso é o que, sabe, gerou uma grande comoção. E, atendendo a isso, é que o projeto, né, eu não integrei, não consegui votar, porque essa matéria não foi levada à votação no plenário geral, de que nem o cônjuge mais é herdeiro necessário. Então, perdeu o direito de concorrência sucessória, perdeu a condição perdeu a condição de herdeiro necessário, direito de concorrência sucessória, e este é o tema da vez em termos de direito sucessório que ficou a respeito disso. Do supercônjuge ao mini cônjuge, né? Desculpa. Isso aí tá. Bom, quem quer falar? Parece que a Eliane queria falar. Quem tinha? Sim, é porque você, a propósito do que a Berenice estava falando, da questão sucessória, é que eu estou com um caso que a legatária, a beneficiária do testamento, ela não é herdeira e ela se contrapôs a gente fazer o inventário extrajudicial, 4 herdeiros, de acordo com a partilha, e o tribunal confirmou, o juiz confirmou, não deixou, já tinha sido feito o chamado processo de confirmação, né, do testamento, que é, infelizmente, como o Rodrigo bem disse, também é um procedimento que a gente tem que repensar, né? Porque não tem ninguém, nenhuma criança, nenhum adolescente, ninguém é curatelado. Então, por que precisaria de fazer essa confirmação de testamento judicialmente? Menor, mesmo se estivesse incapaz, não, o juiz não faz nada, o juiz olha, então tá, registro. Sim. Mas já estava. Essa parte a gente superou. E aí a gente quis fazer o inventário extrajudicial e não pôde, porque a legatária, que não é herdeira, se opôs. Então, assim, essas questões, elas realmente. E com relação ao que você disse, Rodrigo, perguntando se eu teve algum caso, eu tive na semana passada o regime da separação, porque os dois eram profissionais, com clínicas bem estabelecidas. E aí adotaram o regime da separação, mas a gente fez uma ressalva, que os bens imóveis serão partilhados na proporção de 50 para cada um. Agora vai daí a lealdade de se eles vão querer comprar depois de casar. E eu não sei se eles vão se casar, porque foi a semana passada.
Gente, então, cumprindo o objetivo aqui da interação, de trazer questões palpitantes, né? Quem que, dentro disso, antes que a gente... eu vou tentar me conter para falar menos, já falei demais, mas quem gostaria de Doutor falar? Fabiano está com a mão levantada, depois a doutora Fabiano. Carolina Ana Sena. Ah, tá. Então, vamos lá. Fabiano. Apenas para pontuar, nós fizemos um evento recentemente aqui pelo IBDFAN, em que nós fizemos uma roda de conversa sobre os serviços extrajudiciais. Eu passei o link dessa roda de conversa aqui no chat, para quem quiser saber como está sendo feito aqui no Mato Grosso. Nós fizemos um panorama. E uma das coisas bastante importantes, pessoal, BD-irmãos e BD-irmãs, é por que nós vamos para o extrajudicial? Porque nós precisamos de agilidade. Então, o extrajudicial, ele precisa ser ágil. O extrajudicial, ele precisa nos entregar segurança jurídica. Eu vou fazer um divórcio no extrajudicial. Se não houver o pagamento de alimentos, aonde que eu posso executar? Como que eu posso? Porque não é cumprimento de sentença, é uma execução. Então, eu penso que todas essas visões, nas nossas falas, nos nossos artigos e nas nossas interações, elas precisam existir para que a gente possa entregar segurança para o advogado, demonstrando que o extrajudicial é um caminho e é um meio eficaz e seguro. Tá? Então, só para pontuar essa fala, e o link está lá, eu gostaria que vocês assistissem e pudessem comentar também lá no YouTube. Obrigado, gente. Eu só vou dizer assim, o que me incomodou muito, ao menos lá no estado de Mato Grosso, não, onde é que é, meu Deus? Que eu tenho um processo de inventário lá, o inventário extrajudicial, o dobro, as custas são o dobro do que do judicial no Maranhão. Então, eu juro que eu não entendi isso. Né? Bem lembrado. Aqui tem um teto, tá? O extrajudicial nosso aqui tem um teto, e esse teto hoje é muito aquém do judiciário, porque o judiciário fez uma reforma recentemente na lei de custas. Hoje nós pagamos R$300 mil, um divórcio de 23 milhões, 25 milhões, R$300 mil de custas para o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, que é um valor extremamente alto, né? Eu acho E que se tem... for extrajudicial? 5 mil e pouquinho, o valor do teto da escritura. 5.800 e pouco reais, tá? Nós, advogados, temos uma Né, responsabilidade de saber onde é que fica mais barato, inclusive, né? Porque, às vezes, o extrajudicial, como esse caso da Berenice, já tive isso também, é extrajudicial, vamos fazer no judicial. Tá, ok. Então, esse cuidado, né, que temos que ter. Antes de passar para o Naime, que eu acho que pediu a palavra, é a Ana Carolina, presidente do IBDFAN DF, está com a mão levantada. Eu queria fazer só uns comentários do que foi dito. A gente acompanhou, está acompanhando esse pedido de providências do IBDFAN, na hora que o Dr. Roner mandou. Aliás, presidente, também queria elogiar a Maria José e o Roner, que eu sempre que mando mensagem me respondem rapidamente, passam as informações, que aqui em Brasília a gente tem essa peculiaridade, né, de estar ao lado onde as coisas acontecem. O Dr. Rony, Maria José já tem uma posição do Nacional e eles sempre nos respondem prontamente. Em relação à reforma, a gente está discutindo muito. Hoje, inclusive, às 8 horas, a gente tem um evento com o professor Conrado, que a gente vai falar das polêmicas, avanços ou retrocessos do texto do anteprojeto. E, de fato, esse pedido de providências, ele vem nesse contexto de reforma da extrajudicialização. E aí, como a professora Berenice falou, de fato, eu acho que talvez o tema mais importante seja essa notificação da paternidade pelo cartório, que vem como uma reparação social desses números que são absurdos, né? Ainda existe essa ideia que a paternidade pode ser algo opcional, né? E as crianças continuam sendo registradas em números absurdos, sem o pai. Então, de fato, isso é muito importante. A questão que já foi dita aqui também, da economia do cuidado, o artigo que acrescenta essa possibilidade de indenização em função dos cuidados com a casa, com os filhos, a gestão desses cuidados, que é o que consome muito, né? Aquela carga mental que a gente chama dos cuidados. Inclusive, tem uma coisa interessante no texto de reforma também, que ele coloca os cuidados com os parentes. Tem uma questão da curatela, inclusive, que ele coloca, que geralmente são feitos pelas mulheres, né, na maioria esmagadora dos casos. Só queria pontuar duas coisas que eu achei muito interessantes também, nesse caminho da extrajudicialização.
é a questão da adoção extrajudicial, que eu achei muito interessante no texto de reforma, e também o 2015, que ele fala do inventário com incapaz extrajudicial também, que eu achei também muito interessante de fato, esse pedido de providências, ele espero que seja concedido, que dê certo, porque é algo que precisa avançar, né? A extrajudicialização, os advogados, em regra, têm uma preocupação com honorários e com tudo, mas é a forma mais fácil, mais célere, e que mais atende, principalmente quando a gente fala em interesses de criança e adolescente, que mais atende à urgência, que é a resolução dos conflitos que envolvem os interesses destes. Então, é um caminho sem volta, a extrajudicialização, e ainda que a gente tenha pontuações, e aí, professora Berenice, de fato, aqui em Brasília, todo o evento que a gente faz da discussão do anteprojeto, de fato, a polêmica é a exclusão do cônjuge como herdeiro necessário, e aí existem os argumentos de que essa exclusão, ela tem a questão da meação, que pode ser feito testamento, mas a gente tem uma realidade social que pouquíssimas pessoas fazem testamento. Isso quando a gente fala em pessoas, né, de classe média alta, o que dirá quando eu vou nas classes menos abastadas. Então, a polêmica, a discussão está grande, mas nós tivemos aqui o privilégio de acompanhar um pouquinho a professora Berenice e os outros juristas lá debatendo e votando as proposições. Então, é um momento muito importante que o BDFAN está sempre acompanhando de perto. Obrigado, Deixa eu Rodrigo. só esclarecer que ela falou da adoção, que eu acho legal, eu tinha esquecido, né? Da possibilidade de adoção de pessoas maiores de idade, que o Código Atual remete que seja feito pelo ECA, ou seja, no juizado da infância e da juventude, absolutamente descabido, de que isso seja feita extrajudicialmente. Professora Berenice, a adoção de maior, atualmente não é pelo ECA, aplica-se o que tiver do ECA, mas é na vara de família, não é isso? Vai mudar? Hã? E o ECA deveria ser na competência da família. Então, vai dizer, é competência de família, não é isso? Não, acho que sim, né? Mas se manda aplicar o ECA tem o procedimento da adoção. Mas, assim, o importante, acho que tem uma tendência aí, é esse pensamento, né, que a gente precisa entender dessa tendência, porque quem vai fazendo o direito evoluir somos nós aqui que estamos no dia a dia, né, e vamos fazendo isso, cutucando aqui e ali, e a coisa acaba que a gente vai ajudando a transformar isso, né? Tipo assim, é mais fácil a gente não pensar, sabe? Não dá trabalho, não cansa, a gente não atrasa fazer outras coisas, está pensando numa coisa. O juiz não pensa, não cria, copia para não ter sentença reformada no tribunal, enfim, tem muito volume de trabalho. Então, quem tem que provocar isso, de fato, somos nós. Acho que a nossa responsabilidade é muito grande, sabe? Olha a quantidade de avanços que conseguiu no âmbito do Poder Judiciário, quando eu acho assim, o mérito nem é do Poder Judiciário, é dos advogados, sabe, que vão e inventam coisas, né? Olha quanto o BDFAN conseguiu avançar em termos jurisprudenciais, porque o nosso legislador, né, não está nem aí. E, de fato, até o compromisso institucional do IBDFAN, porque o IBDFAN até pensou com relação à assistência judiciária, porque tanto vão pegar o bônus como o ônus, necessário também a atribuição da assistência judiciária para aquelas pessoas que não têm condições de arcar com as custas, nos termos da ordem constitucional, bem como a Lei 1060, né, e o próprio Código de Processo Civil. Então, vai ser extensivo a eles, e o próprio Conselho Nacional de Justiça, na sugestão da minuta normativa, está incluindo lá no artigo 6º, que vai absorver a questão da gratuidade. Então, é interessante, é mais um feito, um ganho, o IBDFAN pensando na comunidade como um todo, né? A questão, se me permite, Rodrigo? Sim, Naime. Boa tarde aí, é um prazer, uma alegria estar participando dessa discussão. Eu vejo, assim, de grande importância, e parabenizo o IBDFAN, do qual tenho orgulho de fazer parte já há algum tempo. O que nós temos observado nesses anos é que nós estamos regredindo, né? Há 30 anos, 30 e poucos anos, nós fazíamos, o Rodrigo vai se lembrar disso, os colegas mais antigos, nós fazíamos uma separação consensual num dia e escolhíamos o juiz, né? E saía de lá com o mandado de averbação na mão.
Naquela época era datilografado, era impresso. Hoje, o doutor Fabiano, que está aqui, nosso presidente querido, no consensual aqui, se a gente for distribuir, demora 3 meses, 4 meses, 6 meses, um divórcio consensual. Então, realmente, a gente precisa avançar nessa discussão. Eu entendo que o IBDFAN tem que ir para cima, e nós estamos juntos, porque não só a questão da adoção, a questão da paternidade, né? Eu estou com uma questão aqui no meu escritório interessantíssima, que é para a subtração do nome do pai biológico. Eu acho que o Rodrigo até já fez alguma coisa sobre isso, já comentou, já escreveu isso. E nesse caso aqui, eu consegui uma declaração do pai biológico autorizando a retirada do nome dele da certidão de nascimento. Não sei o que vai acontecer, eu estou aqui terminando a minha petição. Mas outra questão que eu levo, que eu gosto de suscitar, é o valor do advogado. Parece que advogado não tem mais nenhum valor, né? Além da autonomia das partes, né, que elas são maiores, são capazes, como a doutora Berenice muito bem falou, a Eliane, ora, se são capazes, são autônomas, são independentes, estão representadas por um profissional, e esse profissional parece que não vale nada. Então, eu vejo assim com muito bons olhos e penso que nós temos que evoluir, sim. Parabéns, Rodrigo. Obrigado, Naime. Acho que esse exemplo do Naime, por exemplo, assim, ó, este era o tipo da situação que bastaria levar ao cartório do registro civil, né? Pedir alteração do nome, a exclusão do nome com a concordância de todo mundo, né? Não vejo por que não excluir. Se isso vai entrar no judiciário, sabe Deus quanto tempo isso não vai levar. Aliás, teve um avanço que nós estávamos esquecendo de dizer, né? Até muito obra e graça do IBDFAN, que é a resolução 63 e depois alterada pelo 83, foi a evolução do pensamento da paternidade, da parentalidade socioafetiva, que antes tinha que ser feita necessariamente pelo judiciário. Agora não, é possível. A mudança do nome das pessoas trans, por exemplo, né? Tudo isso já é um avanço da essa judicialização. Então, só para notar e a gente refletir de como isso vem caminhando. Se a gente olhar para trás, né, de 20 anos atrás, né, isso mudou muito. E a tendência vai mudar mais ainda. Né? Isso é na medida que a gente vai cutucando e fazendo acontecer. Né? Rodrigo, a Bom, doutora Alexandra Nogueira está com a mão levantada. Boa Alessandra, tarde. Eu sou aqui do Mato Grosso, quero parabenizar o IBDFAN pela iniciativa do encontro, da reunião. Eu fui uma das pessoas que marquei lá para extrajudicialização ser um dos temas a serem debatidos, que atuo nessa área. Saudar, né, a todos também, na pessoa do nosso presidente Fabiano Radamedo. E eu trago aqui uma preocupação, porque ao trazer as questões de família, né, e sucessões de forma bem mais latente, bem mais, eu diria que pulsantes dentro da atmosfera do extrajudicial, preocupa-me, e já ouvi algumas considerações a respeito, a questão da publicidade. Então, como é que poderíamos, e aí talvez o IBDFAN auxiliar a pensar nisso, né? Porque dentro tudo que é feito em cartório é público, não é coberto acobertado, vamos dizer assim, né? Observada a questão, muitas vezes, do segredo de justiça, do qual o judiciário, por exemplo, dispõe. Então, eu acho que são questões também que muitas vezes afastam, né? Trazem essa preocupação para algumas partes, né? E não sei como é que poderíamos, fica um pensamento, uma preocupação, conciliar isso. Não sei se interessante. Não, muito interessante, Alexandre, isso que você falou. Tem algum tabelião aqui entre nós, que talvez fosse até bom tabelião. Testamento, eu sei que, apesar de ser testamento público, ninguém tem acesso a ele. Isso. Agora, os outros, eu concordo com Eu aí nós acho que está temos, tendo né, uma escrituras Alessandra, de por exemplo, divórcio, por exemplo, o que, divórcio com partilha né, de bens, escreve todos os bens,
Mas eles falam por causa da LGPD, eles não querem dar publicidade. Não, Pois mas é, mas a aí, mas ideia exatamente. a certidão do ato notarial lavrado, a escritura, ela é pública, qualquer um vai ter o teor E do pediu, ato acho que eles lavrado não em dão. cartório. Eu Não, acho que não. desconheço. Há V- restrições? Desconheço. Vamos levar isso à comissão de notários, presidente? Né? Sim. Porque seria uma discussão interessante, quer dizer, É, inclusive alguns aspectos, às vezes até das sucessões que evoluem, como o presidente Rodrigo trouxe já no início, né, de um inventário, às vezes, com filhos, né, é, incapazes, né, menores, quer dizer, tudo isso dentro do tabelionato de notas, tudo é público, mas muito né? interessante, Alexandre. Aí você vai, eu já, assim, a gente já sai, cada reunião dessa a gente sai com mais serviço, né? Rony, a gente, quem sabe, muito boa, Alexandre. E acho que essa reunião terá vale por essa interferência da Alexandre, assim, porque eu confesso que eu não tinha pensado nisso, não tinha pensado. E é mesmo, na maioria das vezes não tem problema, o trabalhador não entrega, mas em alguma situação que, né, acho que tem que ter, acho que a gente pode. Vamos levar isso, bem lembrado, Fabiano, para a comissão de notários e talvez até fazer um requerimento, um outro pedido para o CNJ. Não sei se o CNJ está enchendo o saco da gente, porque a gente pede muito, a gente já, já fez muito, mas muitas vezes eles atendem. Para colocar em segredo de justiça isso, para que essa coisa específica não seja pública, né? Porque as corregedorias elas já estabeleceram, por exemplo, que os testamentos em Minas Gerais não é, como diz, parece que o Rio Grande do Sul também, como pelo que a Berenice disse, em vários estados, você não tem acesso ao testamento, só depois, né? Não tem, aí só depois realmente do óbito. Mas e os outros atos Tem, notariais, né? As outras escrituras? muito Elas bem. são públicas, a escritura é pública. Muito bem pensado. Vamos servir isso para nós aí, Rony, gente, vamos Claro, fazer. claro. Eu tenho certeza que o IBDFAN é possível fazer a discussão, até porque integra, né, também a classe de notários e registradores, integra a advocacia, então é algo que a gente tem condições de Não, mas isso pensar é e uma coisa olhar. que passou batido. Quer ver um exemplo que passou batido e foi retificado recente? No inventário extrajudicial não tinha inventariante. Foi preciso vir essa modificação recente para nomear inventariante para eu ir lá no banco para saber o que, que tem lá para o inventário. Né? Quer dizer, ninguém parou, tinha parado para pensar nisso, até que como isso agora, por exemplo, de colocar sob sigilo isso. Muito bem pensado. Obrigado, Alexandra. São essas participações, como da Alexandre, gente, isso aqui a gente vai melhorando o direito, por isso essa reunião. Obrigado, Alexandre. Né? Alguém quer dar mais alguma sugestão para arrumar mais serviço aqui para a Para o gente? Roner e para Maria Rony? José, Santo Roner e Santa Mazé. É, Então, assim, já que temos um tempinho, e eu adoro fazer pedidos, todo mundo tem gente que diz assim, a Berenice não consegue falar com a gente sem passar uma incumbência. Ah, Aí, quando o Rodrigo falou assim, ó, parece assim que a cultura jurídica tem determinados eixos, enfim, Rio, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Sabe o que que eu acho que se deve muito isso? A circunstância de as decisões dos tribunais não serem publicizadas. Eu estou sempre atualizando os meus livros e não consigo trazer jurisprudência a não ser deste eixo. Porque, assim, ó, acho, em primeiro lugar, as pessoas, em geral, e os advogados em particular, têm o direito de saber como julgam os seus tribunais. Eu sempre disse, a justiça é cega, ela não pode ser muda. E nós já fizemos, saiu a pedido nosso, o IBDFAN recomendou aos tribunais que fizesse essa publicidade, que tirasse o nome das partes, mas publicizasse tudo, e conseguimos agora no Paraná, e olhem o que já começou a surgir. Eu conheci dois já desembargadores do Paraná com decisões fantásticas, o Câmbio é um deles, porque isso, sabe, se conseguiu. Então, acho que precisaria haver um movimento
do IBDFAN, dos respectivos estados, para ver se a gente consegue isso, sabe? Eu acho que isso é algo muito importante. Aliás, eu nem sei como é que o Bonner consegue decisão de vez em quando de uns tribunais que a gente, né, nunca tem nada, não sei de onde é que ele tira, mas de qualquer maneira ele tem que estar mais aberto isso. Eu acho que só o Bonner consegue. Ele consegue, mas assim, é muito bem lembrado, Berenice, aí a gente faz um apelo para todas as pessoas que estão aqui e assim, que mandem jurisprudências, né? Porque nós temos lá, não sei se vocês pesquisam, mas nós temos o maior e melhor site de jurisprudência especializada do mundo. São quase, o quê? Umas 15 mil decisões. E não é só, tem decisão do sim e do não, tá, gente? Não é só as que eu gosto, as que eu... Não, tem, porque decisão tem que ter, né, do sim e do não. Então, por favor, nos ajudem a melhorar, a alimentar esse site. Pode mandar lá para o Rony, o Rony pode colocar aí o e-mail que ele pode receber essas decisões, né? Já está lá. E porque o Rony é rápido, quando eu penso, ele já foi, já deve estar lá. Não, assim, ó, Essas eu não sei se os também. estados, se os estados todos têm um grupo de WhatsApp, sabe? Se os presidentes dos estados têm. Acho isso muito, muito significativo. Porque assim, ó, até, sabe, além de interagir e fazer trocas, por exemplo, tem vários associados que dizem assim, não, eu sou sócia, mas não recebo os e-mails, não recebo a jurisprudência, não recebo as revistas. Então, assim, ó, se a gente tem todos os nossos associados dentro de um grupo de WhatsApp, né, que seja, aí a gente pergunta, algum de vocês não recebe tal, uma comunicação do IBT? Entende? Assim, ó, porque isso é fundamental da gente controlar. Então, acho que essa comunicação eu acho muito importante. Comunicação é tudo, né? A Cíntia Barcelos Posso está. falar? Já tem a Cíntia Espera na aí, frente. Tá. Ana, só a Cíntia Uhum. tem primeiro aqui, Cíntia Barcelos, Ok. depois você. Oi, gente, boa noite, Rodrigo, Berenice. Cumprimentar a Sol aqui, minha presidente, do IBDFAN Goiás, Eliene. Só um pouquinho mais de trabalho, viu, Rodrigo? Você falando aí das questões, me ocorreu uma situação que o movimento social LGBT me trouxe aqui em Goiás na semana passada, sobre a questão da alteração de nome e gênero de pessoas trans nos cartórios. Então, o que que acontece? A gente tem o provimento 73, a gente sabe que não tem gratuidade, que essa é uma questão legal, né, que precisa ser reformada a lei, mas aí a Defensoria Pública faz os mutirões, né, para que as pessoas possam ter o seu nome e gênero alterados no registro. Aí a Defensoria faz os mutirões, consegue a isenção de todas aquelas certidões, mas aí na hora que submete o pedido para o cartório de origem, onde a pessoa foi registrada, existe um custo que nesses mutirões eles não conseguem ser supridos, né? Para mandar essas certidões, por exemplo, a pessoa nasceu no Tocantins, né, em Palmas, foi registrada lá. Ela deu entrada no pedido aqui em Goiânia porque ela está morando aqui em Goiânia. Teve a isenção de todas as certidões. Na hora que Goiânia remete o pedido de certidão de nascimento de lá e depois para essa certidão voltar para cá alterada, existe um custo de mais ou menos quase R$ 300 nessa situação. Então, aí o que que acontece? Como a defensoria não consegue a isenção, porque isso é uma questão dos cartórios, né? Não tem essa parceria nas defensorias, o pedido é ajuizado para suprir a isenção das custas através da justiça, o pedido de assistência judiciária para essas custas. Então, aí uma coisa que é extrajudicial, ela volta a ser judicializada para ter isenção da custa da certidão de nascimento para o envio. Então, tem uma forma
de que esse malote não existe esse curso desse malote digital para ser enviado por e-mail. E me parece que já tem algumas corregedorias dos estados que conseguem fazer um provimento para essa isenção. E aí eu até ia trazer isso primeiro aqui para a Sopro e BDFAN Goiás, mas como a gente está aqui, eu achei interessante a gente, às vezes, trabalhar isso a nível nacional e estadual, porque acontece igual aconteceu com os casamentos, né? Teve a união estável homoafetiva, depois as corregedorias foram saindo os provimentos e de repente o CNJ acolheu tudo e transformou. Então, eu acho que isso pode ser um movimento, porque a dignidade dessas pessoas ela continua mitigada, porque mesmo com o trabalho da defensoria, elas voltam para a justiça e aí elas pedem as certidões atualizadas que foram tiradas, que têm que ser tiradas novamente depois. Então, isso a gente que trabalha sem ver isso na prática, né, igual o movimento social faz, a defensoria faz, a gente acha que está tudo certo, que o provimento atendeu as pessoas e não atende. Muito interessante, Cíntia. Vamos ver, Que não Rony. justifica, inclusive, porque pode ter a certificação, é só de digital mesmo, mandar digitalmente, né? Muito bem lembrado, inclusive o IBDFAN, em sua atuação, ele também fez um requerimento ao CNJ para exatamente alterar este provimento 73 naquela ocasião, que hoje foi absorvido pelo 149 e depois pelo 153. Porque o IBDFAN entendia que essa previsão normativa ela contrariava a própria ADI 4275, com essa exigência de vários documentos que torna mais oneroso, inclusive, essa quantidade de certidões que são pedidas e, na verdade, está suprimindo aí o exercício da cidadania das pessoas trans, né? Então, de fato, interessante, é onde o IBDFAN bateu na tecla com relação à assistência judiciária, porque conseguir assistência judiciária no meio cartorário está sendo algo, um imbróglio que o IBDFAN está, inclusive, pensando nessa alternativa, mas é uma alternativa interessante, só lembrando que o IBDFAN já levou, mas foi para suprimir a exigência desses documentos e, via de consequência, para reduzir os custos e até nas ocasiões de não ter custo algum para os que não têm condições, né? Então, de fato, é algo interessante só para trazer essas informações aí. Muito bem, Rony, memória. Inclusive, assim, o fundamento foi bem interessante. Como, recentemente, acho que no ano agora de 2022, né? Qualquer pessoa pode trocar de nome, pode trocar sabe? E sem precisar nenhum documento. Então, ou seja, ninguém acha que a pessoa trocando de nome, né? A Solimar pode trocar o nome dela para Sol, que eu acho muito lindo, e sem que isso comprometa a segurança das relações jurídicas. Por que para a população trans há exigência de todas essas negativas, se os outros que trocam o nome podem trocar completamente, alterar sobrenome e tal. Então, assim, acho que o tratamento acabou ficando um tratamento desigual. O fundamento do pedido foi exatamente isso, foi adequar essa resolução à normativa atual. Tá, mas muito legal isso de ir apontando isso que a Cíntia falou, que a gente vai, opa, estamos precisando dar um aperto aqui e tal. Gente, o nosso tempo está acabando. Ana, presidente, Ana Medeiros, você Rapidinho aqui, eu queria perguntar, Rony, a gente pode mandar um ofício em nome do BDFAN pedindo esses dados para que o tribunal informe para a gente ter um banco de dados realmente de família e sucessões, porque é tudo segredo de justiça, é a maior dificuldade para a gente pegar algum pelo tribunal, entendeu? Então, eu pensei, a gente poderia fazer o Rodrigo e cada presidente regional assinando, solicitando isso. A outra coisa que eu queria falar para Maria Berenice, pelo menos eu acho que quase todos, aqui no Mato Grosso do Sul, tem o grupo dos associados, tá? Sempre eu peço, quando entrar novo, a Maria Ângela sempre me manda que eu mando para ver se eles querem ser incluídos. Tá? E outra coisa, finalizando aqui, olha, esses temas que nós discutimos aqui vão estar em nosso congresso, então, mais uma vez, fica o convite para vocês. Olha, a Ana Nevares vai falar sobre o cônjuge na perspectiva sucessória do novo Código Civil, como ficará na prática, que a gente estava discutindo. O de Mato Grosso aí, a Fernanda Barreto vai falar sobre a possibilidade de desconstituição paterno-filial em face de abandono afetivo.
que até um caso lá da Bahia, do Distrito Federal, tem aqui também, que é uma coisa nova. Então, olha, tem alimentos, a economia do cuidado, a Cristiana vai falar, então vai ser muito, os temas vão ser bem atuais do que a gente está discutindo. Então, eu me despeço de vocês e fica esse convite para todos. Viu, Fabiano? Você que está aqui pertinho da gente, tá? Você convoca a turma aí. Não, perfeito. Inclusive, a gente tem um pedido junto ao CNJ para que aconteça essa liberação, não só no Estado, os que tenham restrição, mas para o Brasil todo. E o CNJ está em apreciação. Mas nada impede que o IBDFAN, seção estadual, faça um convênio com os tribunais locais para conseguirem ter acesso. Se não me engano, o Distrito Federal fez algum pedido ou requerimento nesse sentido. Até deixar a doutora Ana Carolina falar, porque talvez seja nesse movimento aí, né? Como é que foi, Carolina? Só a questão do sigilo a gente já fez na gestão passada, esse pedido de sigilo foi deferido à época, mas não foi colocado em prática. Eles alegam dificuldade no procedimento, em como fazer a mão de obra para colocar as siglas, enfim. Mas já vou falar com a minha presidente, Eliane Basso, para a gente fazer, agora que mudou a administração do TJ, para a gente ir lá pessoalmente fazer um novo pedido de aplicar o que já foi deferido. Se tiverem um pouquinho de boa vontade, eles fazem, né? Como o TJPS. Exato. Aqui no Rio Grande do Sul, os processos, eles tramitam já sem o nome. Então, aí não tem trabalho nenhum. O processo não tem o nome. Quando ele tramita, porque assim, isso é indispensável para ver como é que publica um diário oficial, por exemplo, intimação, tem só as letras das pessoas. Então, você entende? Não vai ter trabalho nenhum. Sabe? Eu não sei aí como é que funciona, mas se funciona com os nomes e bota no diário oficial, os nomes está mal. Isso não podia ser. Então, acho que esse é um argumento interessante. Vamos cutucar aí e fazer, porque é importantíssimo saber, ó, o que Brasília, o que Mato Grosso, o que Goiás, a gente precisa saber disso, né? E até é importantíssimo isso, mas isso também é uma coisa boa, que a gente pode estar saindo daqui para a gente reforçar. Até a questão do protocolo, a gente busca decisões, até no mapeamento que tem lá da aplicação do protocolo de gênero, não aparece nenhuma do Distrito Federal, talvez seja por isso também. Teve uma decisão essa de desfiliação, que a Ana comentou, que eu mandei diretamente para o Rony, porque foi uma decisão do Pablo aqui do DF, mas de fato, a gente provavelmente tem muita decisão bacana aqui que a gente não consegue acesso. Falando em protocolo, segundo a perspectiva de gênero, então eu já vou deixar a sugestão para o Rodrigo e para os demais. Santa Catarina abriu a primeira comissão do IBDFAN com esta temática, julgamentos conforme a perspectiva de gênero. Porque a ideia é que cada estado fizesse o levantamento de que os julgamentos estão acontecendo, sabe, sobre este olhar. Achei muito significativo, sabe? Participei de um evento lá e elas estavam todas muito felizes por ter criado essa primeira comissão. Então, acho que a gente podia criar a nível nacional, também a nível dos estados, mas sempre pensando, né? Acho que todos os estados têm que fazer parte dessa grande roda de conversa, que porque a troca das ideias eles levam para os estados. E olha só, e essa é a nossa riqueza. Olha que legal, esse Santa Catarina, sabe, cada um trazendo. Isso é muito rico, é assim que a gente vai ajudando o direito de família a evoluir. Gente, nós vamos ter que encerrar, porque muita gente vai dar aula, tem aula, né, muitos professores aqui, e eu queria ouvir todo mundo, mas isso é impossível, mas já foi bom, já foi um gostinho muito bom, e a gente agradece a presença de todas as pessoas, né? E muito bom, obrigado pela presença, obrigado, e até a próxima. Até Mato Grosso, né? Eu adorei. Tchau. Até mais, gente. Até Mato Grosso do Sul. Até mais, gente. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Até Mato Grosso do Sul! Isso mesmo, Eliane.